ligado o caranguejo, o esqueleto dos mares? Anda pro lado. Então, Sim. tava pensando, Só será Mario que D. eles pensam que os peixes são tipo os pássaros? Ou tipo anjos, sei lá. Que eles voam, eles têm que ficam ficar no chão. Cara, é tipo, ele vê uma baleia, pô, pra ele deve ser, pô, sei lá, ó, porra de um balão E, gigante. pô, ele é muito. Ele fica no mar e ele não pode boiar, tá ligado? Não sei, é porque camarão que dorme onda leva, né? Tá bom, então. É isso, vamos começar. Olá, nós somos o Forteside, eu sou o Raine, esse é o Eduardo, e hoje a gente vai fazer uma lista de top 5 Adventure Games. Mas não é uma lista muito convencional, vão ser os meus 5 jogos favoritos, os 5 favoritos do Eduardo, e a gente vai debater para fazer uma lista intercalando entre os nossos favoritinhos. Então vamos começar sem muita enrolação, com o Eduardo falando sobre o que ele escolheu, que eu acho que é Stanley Parable, certo? Stanley Parable, um jogo diferente no mínimo. Be sure to keep notes on your experience. Esquisito, meio estranho, mas ele, resumindo, é um jogo de aventura em primeira pessoa. Ele começa de uma forma meio... sem você entender muito o que está acontecendo. É esquisitinho, você acorda num escritório. O escritório completamente vazio, não tem ninguém, não tá tipo destruído, ele só não tem ninguém. Tem você e as vozes da sua cabeça. Isso, é uma voz na sua cabeça que é o narrador, e você vai percebendo que ele reage ao que você faz, você não precisa seguir exatamente. Ele discute com você se você não seguir, se você ficar parado, ele fala, cara, o que você tá parado? Você iniciou o jogo. No começo ele tenta te guiar, só que você pode não seguir ele. E você vai querer desobedecer ele. Você vai querer irritar ele, ver o que ele fala, o que ele faz. E o jogo ele se constrói nessa interação de você com as suas ações e o que o narrador fala, e ele é meio que Deus, ele controla o mundo. Tem um momento que eles metem um Minecraft no meio do jogo, um bebê que você joga fogo nele. Não joga fogo em bebê. Não joga fogo em bebê, mas no jogo é muito divertido. Pra combater o Simulator, eu escolhi outro jogo que é também diferentinho. É Stray, o jogo do gatinho. Mas ele é diferente, um fofo. Ele é um diferente que não é um diferente inovador. Ele inova, você tem que resolver os puzzles de um ponto de vista diferenciado. Felino. Você tem que imitar um gato, você faz tudo igual ao gato. Miau. Você tem que entrar em caixas, sair de caixas, arranhar, pular, miar. Não mia de novo, por favor. Não vou miar de novo. Obrigado. Enfim, você faz tudo que um gato normalmente faria, só que você tem que resolver puzzles e destruir uns inimigos bem esquisitinhos, que num adventure normal, que você teria acesso a armas ou coisa do tipo, que você é um ser humano normalmente, com um gato você não tem, irmão. É o seu cérebro, que no caso é o cérebro de um gato, e os robozinhos que te ajudam. E o jogo ele tem uma pegada que, cara, falando parece uma sopinha de coisas estranhas que funciona. Você é um gato num mundo pós-apocalíptico, que não tem humanos, é cyberpunk, é tudo robô, e você luta com bactérias gigantes. Por que não? Por que não? E funciona. Stray, eles te dão um calor humano, mesmo sem ter humanos, que é muito estranho. Porque os robôs são muito fofos. A grande maioria, tem os esquisitos. Mas tem uma missão, por exemplo, onde uma vovó robô te dá um poncho. E você é um gato de poncho, feito por uma idosa robótica. Não precisa falar mais nada. O jogo é fofo. É isso. O jogo inova por você ter uma mecânica diferente, uma mecânica de resolução. Ter que pensar literalmente fora da caixa, em vez de você entrar na caixa como um gato. Você sai dela. Você tem que pensar de uma forma diferente. E o jogo te desafia só por isso, só por você pensar diferente. É inovador, mas pensando numa lista, eu acho que Stanley Parable é mais. Não sei você. Eu também acho, mas ele te fez sentir um gato? Me fez sentir um gato. E Stanley Parable me fez sentir uma pessoa... Cara, maluquinha, mas não maluquinha. Eu me senti desafiado a pensar de uma forma... Cara, eu me sentia discutindo com o jogo. Eu discuto com o jogo às vezes, mas... o jogo não me responde. Stanley Parable me responde. É um inovador porque parece em segunda pessoa. Entendi. Tipo, pô, o jogo tá em terceiro, o narrador tá em primeira. Sim. Eu vou contra a minha própria indicação e vou escolher Stanley Parable. Também, eu gosto dessa loucura toda. Aí a gente fechou. Stanley Parable primeiro. É isso. Agora, continuando a lista, vem The Witness pra mim. E The Witness é um jogo que eu particularmente acho incrível. É um jogo de resolução de puzzle e só. Jogo pra usar a cabeça mesmo. O Difícil. puzzle é difícil.
Não muito difícil, na verdade, os puzzles seguem uma lógica e eles só vão se complementando ao longo do tempo, mas tem tantas mecânicas de resolução que talvez você fique confuso. E o jogo te explica pouco porque ele quer que você descubra. A história de The Witness são os puzzles. Quando mais você anda na história, melhor você consegue resolver os puzzles, melhor você analisa o cenário e melhor você entende o que aconteceu. Você acorda numa ilha, tem puzzle na sua frente, você começa a resolver. E tem pequenos detalhezinhos, pequenas plaquinhas que contam o que cada puzzle é. É um jogo que é bem complicado de se entender à primeira vista, mas enquanto você joga ele, você percebe o quão bem feito ele é. Os gráficos em low poly combinam muito bem com a gameplay, o jogo é lindo e ele é muito bem feito. É talvez uma obra de arte que é difícil de compreender a explicação. Ele foi muito bem recebido, só que ele é um jogo relativamente nichado por causa da dificuldade dos puzzles, mas ele é um adventure que abre portas. Muito por ter uma história contada de uma forma diferente, Sim. Muito por ele integrar a gameplay à história, e muito porque pessoas que gostam de puzzle começaram a entrar no gênero por ele. Então é um jogo que pra mim inovou, sem inovar. E agora, pra fazer esse versus com o The Witness, eu escolhi o What Remains of Edith Finch. Quase é um nome exato. difícil. E é quase o exato oposto, né? Porque é um jogo que é a história. É a história, então esse é o ponto. Ele é um jogo de aventura em primeira pessoa, só que ele não tem mecânicas de gameplay, combate definidas, ele tem a história dele. Cara, tu anda pela casa. É um Walk Simulator, você anda pelo cenário, você reage a essa história, e ele não passa muito disso. Ele tem eventuais minigames onde você... Eles são usados mais para desenvolver a história por eles, mas você não vai mudar o final, não tem outro final. E aí, o forte dele é que ele encaixa tão bem a história com a perspectiva em primeira pessoa e o jeito de contar com isso, que ele ganhou o prêmio de melhor jogo indie de 2017 e no The Game Awards de melhor narrativa. A narrativa é incrível, Sim. A perspectiva do jogo é incrível pela narrativa, mas pensando na nossa lista, Como o jogo em si. ele fica longe de um adventure, talvez porque ele não tem nenhum fator de replay. E perto de The Witness, que ele encaixa de uma forma tão diferente e bem aplicada a gameplay com a história, você contar a história pelos puzzles. É algo que funciona melhor. Talvez a narrativa de Edith Finch com certeza é melhor, na verdade. Sim, é todo o foco do jogo. Mas o jogo não tem nenhum fator de replay. The Witness tem. Você pode resolver os puzzles em ordens diferentes e aprender a história de uma ordem diferente. Eu acho que Edith Finch ele fica preso a ser aquela narrativa, e quando você acaba o jogo... Você não vai rejogar ele. Não vai rejogar, ele vai não ficar vai. na sua biblioteca. Enquanto The Witness você pode rejogar. Você quer rejogar. Você quer refazer o puzzle, você quer testar o cenário de novo. Você quer ver se a ordem que você fez foi melhor, foi a certa. Eu acho que ele funciona melhor como Adventure, porque ele inova sem inovar muito, enquanto Edith Finch se prende a uma coisa só. Então acho que para a segunda colocação aí da nossa lista... Eu concordo também. Fica The Witness. Como o jogo The Witness é bem mais forte. É bem mais forte. Então fica aí The Witness no segundo lugar da lista. Tá ligado, né? Mas vida louca mesmo. Eu vou ligar aqui o bagulho. Você falou que eu não ia vencer, que eu não ia transcender. Agora continuando a nossa lista, vem mais um jogo do Eduardo. Life is Strange, um clássico que você adora, que eu sei. Eu gosto, não acho ruim não. Você não acha terrível. Eu acho que é um jogo. Mas é um jogo de aventura em terceira pessoa clássico, no sentido de escolhas de diálogos e decisões pra Nisso narrativa. ele é bom, inclusive, a gente vai tocar inovador. esse ponto um pouco mais pra frente do como ele é feito. Mas ele tem todas essas escolhas que você faz, o diferencial dele é a mecânica de voltar no tempo. Isso é bem legal. Que ele te deixa explorar. Lembra quando você voltava no save em um jogo que tinha essas escolhas, que você pensava, cara, se eu tivesse feito aquilo, o que poderia ter acontecido? Você faz isso ali meio que em tempo real e dá uma exploração diferente, é único O jogo mesmo. botou o bom e velho, caraca, fiz besteirinha, vou voltar atrás com uma mecânica. Sim, ele tem um E Ctrl isso Z. é legal. O jogo tem um Ctrl Z em si mesmo. Da isso é narrativa. Isso é muito maneiro. Mas assim, às vezes dá a impressão de que o gameplay, por ser meio limitado, ele tem isso, mas também é meio que só isso. E às vezes dá a impressão de que se ele fosse um pouquinho mais desenvolvido, a narrativa poderia crescer mais do que ela cresce. Se prenderam na mecânica e não conseguiram sair dela. Um pouquinho. É duro falar, mas é verdade. E assim, quando você chega no final... Eu gostaria de falar o final. Cara, o final é broxante. O jogo te bota no poder de controlar a história, voltando 300 no tempo. escolhas diferentes que você Pra faz. chegar no final você ter só duas e é o que é.
Você não pode fazer nada além disso. Te dá uma Aceita. sensação de impotência. De que o jogo te deu uma liberdade pra cortar sozinho no final. Life is Strange é bom, tá? Não me entendam mal. As sequências são incríveis. E Sim. True Colors é um dos melhores jogos de escolha que eu já joguei. Talvez só atrás de Detroit Become Human. De fato um jogo. True Colors é bom. O primeirão talvez não, e pra lista fica pior porque eu não sabia qual o Eduardo escolhido. E eu escolhi The Witcher 3. Agora deu caralho mesmo, viu? Violência. É talvez o melhor jogo da história. Pra mim, é o melhor jogo da história. Espanco. Cara, é um adventure completo. Ele mistura tantas coisas boas que ele funciona de uma forma que é inexplicável. É uma obra de arte da CD Projekt Red. O jogo tem a mecânica de RPG pra um adventure, mas o RPG não se torna o foco. O foco é de fato o adventure. Você segue a história do Geralt do primeiro até o último, sem perder o fio da meada. O jogo se completa, as DLCs adicionam mais. E tem um fato curioso, né? The Witcher foi o jogo do ano. 2 anos depois, eles lançam The Witcher Blood and Wine, que é a sequência, que é uma DLC, né? E a DLC ganha jogo do ano. Melhor narrativa também, Sim. pra você ver o quão bom The Witcher é. A história é uma história que parece simples, mas ela segue caminhos diferentes, dependendo das E ela suas se escolhas. aprofunda de fato, ela sabe se desenvolver. Sim, ela sabe se desenvolver e ela se leva a sério. Ela se completa de uma forma onde suas escolhas de fato influenciam no final e na sequência. O jogo te obriga a pensar. Você não consegue evoluir o nível do seu personagem, pensando nesse quesito do RPG, sem seguir a história. E só um ponto, o quão bons são as sidequests. As As sidequests, elas são a alma do jogo. Elas dão pequenos detalhes que, cara, mudam a sua gameplay. É incrível. Se você escolhe destruir um vilarejo numa sidequest, você volta nesse vilarejo depois, ele vai estar destruído e as pessoas do vilarejo não vão gostar de você. E chega no final, e na cutscene final aparece aquele vilarejo destruído e as pessoas te xingando. Você não é o herói pra elas. Você pode ter salvado do que quer que for. Você destruiu a vida delas. É um jogo que presta atenção nos detalhes e não deixa um ponto sem nó. É um jogo incrível. As sidequests são perfeitas. A história principal tem seus erros. Eu acho que tem uns desenvolvimentos que de vez em quando não são o ideal pro jogo. Cortam um pouco a asinha do jogador, que eles tanto fazem questão de você voar, mas tiram às vezes. Mas é completo. O conjunto da obra não tem falha. As pequenas falhas que tem ali não se tornam um problema de fato. Eu não vou pensar muito, né? The Witcher é bem Eu melhor acho que o Life is Life is Strange já tá morto no chão meio... Eu peço perdão, inclusive, porque é um bom jogo, mas eu acho que a competição não foi justa em momento algum. Não, eu concordo também. The Witcher, lá em cima. Isso daqui é uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola que todo mundo toma. Isso é uma Coca. Com certeza é uma Coca. Ela é Coca-Cola. Coca-Cola é muito bom. Seguindo com a nossa lista, vem o próximo jogo do Eduardo, que é... Lá vem pedrada. Shadow of the Colossus. Já perdi. Eu acho que eu já sei quem ele escolheu. Shadow of the Colossus, o melhor dele, eu acho que até inspira a gente como desenvolvedor, então, estudantes e desenvolvedores, é que ele é um jogo simples no papel. Você... Muito, É até uma história, um conto simples na humanidade. É um conto, guerreiro. é o Mario de espada, né? É um guerreiro, você tem um Hércules, é o guerreiro de espada que derrota grandes bestas pra salvar a donzela. Isso, um grande... A donzela que já nanou, né? Sim, que já nanou, e você tem essa mínima esperança, um Deus promete que pode reviver ela. Mas, cara, ele tem a gameplay muito simples. Você corre, pula, bate com a espada, tira com a flecha e escala. E ele não passa exatamente muito Se disso. você escala, hein? Mas o jogo ele inova na execução dele. O mapa dele ser explorável pela espada Sim. é Ele genial. levanta uma espada que brilha. É imponente, é bonito. Mostra o seu caminho. O brilho da espada mostra o seu caminho para derrotar as sombras. É poético até. Cara, o level design de cada nível que você enfrenta, cada um dos colossos, ele é maravilhoso. Ele encaixa com a interação que a gameplay pode ter com cada um deles, porque eles são diferentes. Um tem uma espada, outro voa, outro é um touro. Quem perdeu pro bicho que voa sabe o que eu vou falar. Você tem que morrer pelo menos 3 vezes. 20 vezes pra conseguir Pra entender. descobrir que tem uma lógica. Eu acho que depois da lógica o jogo perde um pouco da graça. Sim.
E eu acho que a empresa perde a chance de fazer algo melhor com os remakes constantes. É a terceira geração que ele vai ser renovado. E a terceira geração não tem nenhuma renovação de gameplay. Já tem no PS5? Deve chegar. Caraca, cara. Mas o jogo é incrível. O jogo é de fato incrível. Ele sobrevive sendo incrível e ele se impõe sendo incrível. Talvez o final não seja lá mil maravilhas. Não, ele é um pouco frustrante. Mas, cara, a ideia de você tentar resgatar a sua donzela que tá de ponta esquerda do Vasco e você quer, botar ela de volta, time titular. É incrível como um conto tão simples e básico funciona tão bem, que é o exato oposto do meu jogo. Não sei se vocês conseguem ver no cenário, mas se não conseguirem eu mostro. O próximo jogo é South Park The Fractured But Whole, e eu talvez goste de South Park. A ofensa, o politicamente correto em forma de jogo. É um jogo incrível, assim, eu tenho que falar a verdade. Eu gosto muito de South Park, e talvez é por isso que o jogo pra mim seja incrível. South Park The Fractured But Whole, ele é um RPG acima de qualquer outra coisa. Ele conta a história de South Park de uma forma diferente, ele adapta episódios de South Park, montando um arrozão com tudo que tinha na geladeira, e faz um jogo incrível com as histórias de South Park sem se perder. Morgan Freeman. O Morgan Freeman tá no jogo. É incrível. Ele dublou parte do jogo. Ele é Deus, literal. O jogo funciona bem, mas ele peca. Ele peca no aspecto em que ele foca mais no RPG do que na parte do Adventure. Então, se você é uma pessoa que quer um Adventure e ele tá na seção de Adventure da Steam, você não vai conseguir jogar o Adventure, talvez, porque ele vira um RPG, um RPG que é importante pra gameplay. A gameplay é uma gameplay de um RPG por turno. Sim, se você não fizer direito a evolução, você nem consegue passar de certas partes. O jogo fica difícil. A história funciona muito, muito bem. Se você já viu South Park em algum momento da sua vida, ele referencia muito o jogo, a série, os filmes, e principalmente episódios que não são muito lembrados por pessoas que não assistem com uma constância bem grande. Sim. Então, o jogo peca, o jogo tem seus erros. Eu acho que se fosse uma lista de RPG, talvez ele também perdesse, tá? Pra Shadow of the Colossus, que também tem elementos de RPG melhores. Mas ele seria uma briga mais justa, né? Shadow of the Colossus é bem mais Adventure. E bem mais jogo, né? Sim, South Park tem elementos... South Park brinca muito com algumas coisas e em certo momento ele para de se levar a sério. Sim, às vezes ele quebra o conceito do próprio jogo de gameplay. Sim, ele traz inovações que não são inovações, estão ali. Ele do nada vira um RPG 2D quando você vai pro Canadá pra falar, olha só como o Canadá é desenvolvido. E, cara, são piadas que funcionam se você viu a série ou se você tem algum carinho pelas críticas que o jogo traz, mas ele brinca tanto que ele às vezes se perde no personagem. A prioridade é a piada. A prioridade é a piada e não o jogo. E é o exato oposto do Shadow of the Colossus. Que se leva bem a sério. E ele se leva tão a sério que ele é um jogo que pode ser considerado, inclusive, um serious game. Se você olhar a parte da poesia por trás, da criação da história, os nomes bíblicos, ele ser um paradigma da moralidade do herói, é algo bem sério de se tratar. O exato oposto de South Park. E ele se mantém no mistério, ele é tudo cheio de ambiguidade, você não sabe exatamente o que aconteceu ali. Por que aquela ponte é daquele tamanho? Por que tem um templo no meio do nada? Você não sabe muito, o jogo é sério, ele se leva a sério e é melhor que South Park, ele levou. Levou longe. Levou bem grande. Bem grande. Canal Livre. Fogo do amor, sério. Fogo do amor, sério. Agora, os últimos jogos da lista. Vamos começar com o Eduardo de novo. Eu tenho um jogo que é mais querido do meu coração mesmo, que é o Mafia 2. Clubismo, né? Sim. Ele vai... Caraca, cara. Mas assim, ele pode ser confundido com uma cópia de GTA. Não pode, ele é uma cópia de GTA. Ele tenta ser diferente, ele tem as suas atividades fora da história principal, você pode, sei lá, cortar o seu cabelinho, comprar uma roupa, ir numa lanchonete, beber e fugir da polícia. Mas terça-feira, né? O forte dele é a história. Forte? É uma boa história. E ele faz algo muito único, você tem que dar esse ponto. Ele é único mesmo. Porque ele, depois que o personagem, spoiler, ele vai pra prisão, ele sai depois de alguns anos, um mundo tá completamente diferente. Foi dos anos 50, dos anos 60.
não verão. é tão único, porque Yakuza Like a Dragon, se você já jogou, Eu tava torcendo que você não fosse lembrar disso. faz a mesma coisa, mas Mafia 2 faz primeiro. E eu acho que isso dá Esse mérito. dá o mérito, Sendo que é uma esforço. mecânica incrível. Sim, Ainda mais pensando na tecnologia da época. absolutamente, assim, tudo muda, as músicas mudam, as pessoas, a narrativa em si, o jeito que ela é contada, mas tirando o forte da história é isso. E agora, qual o seu jogo? Persona 5 Royal, eu talvez goste de Persona, vou tatuar Persona. Meu mousepad vocês não conseguem ver, mas é da edição de colecionador de Persona. Eu gosto um pouco. Um homem é Persona. Eu sou Persona. Antes de terminar Mafia 2, eu queria dizer que ele tenta ser muitas coisas e talvez por isso que a franquia tenha ido de arrasta pra cima. Ela tentou fazer muito pra sair de GTA e não conseguiu. Ao mesmo tempo que Persona tenta ser muitas coisas, só que ele consegue. Só que consegue. E é aí que eu ia entrar o meu ponto, obrigado por adiantar. Persona faz o que o Mafia 2 faz, só que faz direito. Persona 5 Royal, ele tem quase todas as mecânicas. Ele é um adventure, ele é um RPG de fato. Sim. Ele é um JRPG pelo RPG por turno, pela pegada de misturar um pouco de uma mecânica de você ter que fazer uma escolha dentro da batalha que influencia a sua vitória ou a sua derrota. Às vezes, cara, você tá com a build mais forte possível e você perde. Porque você simplesmente escolheu o golpe errado e acabou. Um erro te leva pro ralo e não é difícil errar. O jogo tenta ser difícil, só que quando você entende a gameplay ele fica mais fácil. A história de Persona é o forte de fato, tanto é que virou um anime. E o Persona 5 Royal tem a melhor das histórias de todos os Personas, talvez. A história que segue um arco de redenção do personagem sem ele precisar se redimir de nada. Ele é acusado por uma coisa que ele não fez, mas ele tem que provar para a sociedade que ele não fez. Mas é difícil, você tem 18 anos, tá no ensino médio. Cara, é difícil. 18 não, né? No caso, 15. As coisas não funcionam para ele. É bem diferente. Ele é acusado e ele entra numa onda de resolver os crimes pelos castelos de Persona. Não vou dar muito spoiler da história, porque senão perde a graça do jogo. Sim. Mas o jogo funciona pelas suas escolhas também. Ele tem coisas legais que são detalhezinhos. Tem simulação de romance com personagens. Você pode comer para aumentar seus poderes. Você pode dormir caso você não queira aumentar nada. Você pode estudar. E para estudar você precisa estudar mesmo. Você precisa prestar atenção nas aulas. Porque você, o jogador que responde as perguntas, então... Se você não prestou atenção na aula, é quase uma cópia da vida real, cara. Eu dormia na aula às vezes. É a sua vida? É a sua segunda vida? Não é porque eu era um bom aluno, embora eu dormisse na aula. Mas a minha memória é boa, eu aprendi por osmose. Inclusive, você também aprende por osmose vendo walkthrough no YouTube. Mas o jogo funciona... A ideia não era que você visse o walkthrough, né? Então o jogo funciona botando muita coisa e nada tá ali por um acaso. Ele ignora algumas mecânicas por exemplo, ele tem a mecânica de atirar do FPS, a mecânica do hiding do FPS e a mecânica do grappling hook de alguns FPS, como Overwatch, por exemplo. Mas são usadas em momentos diferentes, para não ficar um apanhadão de um monte de coisa. E você não sabe o que fazer, você fica perdido? Se torna inútil, sabe? Nada se torna obsoleto. E nada tá ali por um acaso. Então o jogo entrega tudo que ele oferece. E ele oferece muito. Ele oferece muito. Muita coisa. Se você faz escolhas erradas, você tem um final diferente. Se você consegue o final correto e faz uma escolha errada no final correto, você tem o final correto, mas errado. Vai ter um final do final? Tem o final do final, tem o all do final. E tem um pós-game, o New Game Plus, que você consegue desbloquear uma nova forma dos relacionamentos. E os relacionamentos começam a influenciar mais no andamento da história. Então mesmo... sem o jogo já estando acabado, ele continua em expansão. Eu acho que é um jogo quase perfeito. Tem suas falhas, nunca encontrei. Aí igual o Eduardo foi no clubismo de Mafia 2 e eu tô no clubismo de Persona Você tem 5. a fé de que ele tem alguma falha, ele não pode ser perfeito. Eu tenho a fé. Eu vou tatuar a Persona 5, eu vou tatuar o Take Your Heart do Persona 5 Royal. Quem jogou sabe o que eu tô falando. É o meu jogo favorito. E, pô, com todo respeito à sua infância, é muito melhor que Mafia 2. Persona faz o que Mafia 2 faz, não em duas épocas diferentes. Ele tem 9 mapas diferentes. E cada mapa desse você pode explorar em momentos diferentes da história. Em todo ponto que ele pode aumentar o escopo dele, ele aumenta. Ele brinca com psicologia, ele brinca com o aprendizado, com o sistema de ensino. Ele brinca com uma crítica social sobre o julgamento precoce da sociedade. Cara, é uma história profunda com... O vilão principal é um político
dando esse ar, um humor meio ácido que o jogo traz sobre questões políticas e algo do tipo. Não sei muito explicar sem entrar na história em detalhes. Mas, cara, é o jogo que talvez entre aí como top 7 jogos da história, quem sabe. No seu coração, pelo menos. Meu coração é top 2. Cara, eu acho que é isso. O vídeo vai ficando por aqui. A lista fica Stanley Parable. Sim, e é bom lembrar também que a lista não é em questão de ranking. Não é um ranking. Melhor, tá? ainda mais porque a gente não ia se resolver A gente não nunca. ia conseguir. A gente Ia ia ficar ficar difícil. um tempinho. Então fica Stanley Parable, The Witness, The Witcher. Shadow of the Colossus. Eu queria botar South Park, gente, desculpa, eu gosto muito. Mas Shadow of the Colossus é melhor. Sim. E Persona 5 Royal, que é... Maravilhoso. Se eu for botar a lista numa ordem, é The Witcher e Persona 5 Royal em primeiro, e o resto a gente vê. É isso, muito obrigado por assistirem. Fiquem aqui, se inscrevam no canal, deixem um like. Se você acha que a lista pode ter uma parte 2, quem sabe até aumentar o número de jogos, Bota aí embaixo. bota aí embaixo. É isso, muito obrigado e até uma próxima. Valeu.